E aí galera, beleza? Nessa aula a gente vai terminar o aplicativo, a gente vai fazer uma tela para poder escolher a categoria e a gente vai terminar de fazer essa função aqui do método salvar, vai poder carregar aqui as tasks de forma dinâmica, tá bom? Então vamos começar fazendo a tela aqui da escolha da categoria. A gente vai aprender duas coisas aqui. A gente vai aprender a trabalhar com um método chamado Prepare for Segue, que é um método que é executado antes dessa segue aqui ser executado. A gente vai criar uma outra tela aqui e a gente vai puxar uma segue, vocês vão ver. E a gente vai aprender como executar, como fazer a escolha de uma tela vir para uma tela anterior, né? Então vamos primeiro criar aqui mais um UI Table View Controller. Command Shift L, UI Table View Controller. Está aqui o Item View Controller, a gente vai selecionar a célula. No estilo a gente vai escolher Basic. Reuse Identifier vai ser Choose Category Cell, o nome dele. A gente vai clicar aqui nessa célula de market, de categoria, né, Category Cell aqui, isso aqui. A gente vai clicar nela, segurar o Ctrl, arrastar para outra tela. E vai aparecer esse pop-upzinho aqui, a gente vai selecionar esse show aqui do Selection Segue. Então, beleza, selecionado. Verifique se a sua célula aqui está com User Interaction Enable, na seção aqui de Interaction. Então, selecionou ela, beleza, a gente vai vir aqui, já está selecionado aqui como Basic, tudo tranquilo. Então, o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai criar um controller novo chamado um Cocoa Touch Class Categories e o Table View Controller. Vamos criar aqui. Vou apagar o código desnecessário que a gente não precisa. Vamos só implementar o Cell for Row aqui. Return Cell. Então, a gente vai criar aqui só o código padrão, realmente. Aqui a gente tem que botar o Choose Category Cell, que é o identificador da célula que a gente criou agora há pouco. O Index Path é o mesmo. Ok. Aqui a seção é uma só. A gente vai ter uma seção. Mas aqui a quantidade de linhas a gente vai ver como fazer, tá? E para isso eu já criei uma classe aqui para vocês. Eu criei uma parte chamada Repositories. Dentro aqui a gente tem uma classe chamada Category Repository. Então, Repository é um padrão, um pattern, né? Um padrão que é muito usado para classes que acessam dados, né? Que acessam outros data sources. Então, o que acontece? O repository ele ficaria na sua aplicação numa borda onde você poderia acessar dados que vêm de fora e tratar esses dados para você poder expor ele para o seu domínio de negócio, para as suas classes de domínio. É um padrão usado em vários tipos de arquitetura. Arquiteturas em camadas usam, a arquitetura hexagonal também usa. E aqui a gente está usando para meio que fazer um fake de acesso a dados, né? A gente tem as categorias criadas aqui de forma fixa, a gente não está acessando dado nenhum e a gente está retornando essas categorias aqui nesse método. Uma coisa que vocês têm que notar é que esse método é um método estático e a diferença de um método estático para um método que não é estático é que o método estático não precisa da instância da classe. Então eu posso fazer isso aqui, ó, Category Repository. Se eu der um ponto, eu já tenho acesso ao método aqui. Tá? Eu não preciso instanciar essa classe para poder ter acesso a esse método. Eu fiz dessa forma porque a gente está usando essas categorias como fixas mesmo, então eu só quis exemplificar para vocês o uso do padrão repository. Mais lá para frente, no aplicativo mais avançado, a gente vai fazer o melhor uso desse tipo de padrão aqui, tá? Outra coisa importante é que essa classe aqui, ela não deveria ter acesso a
componentes do framework, né? Do framework do iOS, né? Do UIKit. Por quê? Essa classe ela deveria ser uma classe que não conhece nada relacionado a frameworks ou que são frameworks de tela ou algo desse tipo, porque essa classe está muito distante, ela deveria estar muito distante da tela. Quando eu digo muito distante, ela deveria estar num local do seu sistema, assim, numa redoma do seu sistema, né? Onde ela não teria necessidade de conhecer como você está montando a sua tela, ou que tipo de componente você está usando para criar a sua tela, ou que tipo de framework você está criando. Nesse caso, eu burlei essa regra, tá? Para poder setar aqui a cor para vocês, tá bom? Mais uma vez, eu fiz isso porque a gente vai usar categorias aqui fixas e não é algo que eu me importe tanto nesse momento, tá? Então são trade-offs, na programação a gente tem vários trade-offs também, tá? Beleza, a gente tem aqui então as categorias, então eu vou voltar aqui para o TableView Controller de categorias, Categories TableView Controller, e aqui no número de linhas para seção, eu vou simplesmente usar Categories, Category Repository, Get Categories. Na verdade, eu vou criar uma variável aqui em cima, let categories, que vai receber as categorias aqui do categories repository, e aqui eu vou simplesmente usar categories.count, e aqui na montagem da célula eu vou escolher cell.textLabel.text. Antes eu tenho que pegar aqui uma categoria, let category é igual a categories, indexPath.row, a gente já aprendeu a fazer isso na outra tela. E aqui eu vou só simplesmente fazer category.name. Quem é TestLabel? Né? Aí você pode perguntar. Então, no main storyboard, quando a gente cria essa célula aqui, choose category cell, quando a gente escolhe aqui o estilo basic, esse texto que aparece aqui, ele é o test label. Se a gente escolher write detail, esse texto é o test label e esse aqui é o detail test label. Então, qualquer uma desses tipos que você escolher sempre vai ter um título e um detalhe, e eles são, respectivamente, test label e detail test label. Tá? Como é que a gente consegue confirmar isso? Aqui, se a gente entrar aqui no iTableView Cell, segurando o Command Ctrl, clicando, a gente vai conseguir ver aqui que a gente tem ImageView, que é uma variável, e a gente tem TestLabel e Detail TestLabel. Assim como a gente tem ContentView e BackgroundView, Selected Background View. Então todas essas são variáveis, né, que a gente pode modificar aí como a gente quiser. Então voltando aqui para o Categories, creio que a gente já tem tudo para carregar a nossa categoria. Se a gente vier aqui no Main Storyboard, a gente vai ver agora que a gente tem um segue aqui. Esse segue ele está vindo daqui. Quando a gente clicar aqui na célula, ele vai puxar esse View Controller. Tá? Então a gente vai dar um nome para esse segue. A gente vai chamar to Categories Table View Controller. Ok? Se a gente rodar agora, a gente vai ver que já ao clicar aqui já vai aparecer essa outra tela aqui. Então, se a gente clicar aqui no mais, vai aparecer aqui a tela de criar o task name, de criar a task. Então a gente vai clicar aqui no category e começa a aparecer vazio. Por que apareceu vazio? Apareceu vazio porque a gente não selecionou aqui nesse UI TableView Controller aqui a classe no Inspector aqui. Então a gente tem que setar para Categories TableView Controller. Então vamos rodar de novo. Mas quando clicar aqui, ó, já está aparecendo. Está bem pequeno esse texto. Então vamos dar uma olhada no que pode estar acontecendo com esse texto. Content View. Vamos tentar ver aqui o que aconteceu com esse title.
Acho que ele ficou sem um tamanho específico, né? Vamos colocar 17 e 19. Pronto. Mais marketing, ó, apareceu aqui. Só que agora a gente tem que fazer o seguinte, para a gente clicar aqui, ele tem que voltar para essa tela selecionada. Então como é que a gente faz isso? A gente vai fazer de duas formas, tá? Primeiro a gente vai criar aqui uma variável que ela é um closure, tá? Ela é uma função que não vai ser executada aqui, mas vai ser executada em outro lugar. Vou tentar explicar da melhor forma que eu puder, tá? Então, vamos criar aqui uma variável chamada chosen category, ok? E essa variável ela vai ser uma variável que é uma função que recebe category e não retorna, não retorna nada. E ela é opcional. Quando a gente seleciona um item aqui, o evento chamado nessa seleção aqui é o didSelect row at. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a categoria selecionada, tá? No array de categories, indexPair.row. A gente vai chamar o método chosenCategory, vai forçar ele aqui e vai passar a categoria. E a gente vai chamar o self navigation controller pop view controller animated true. Pop view controller vai fazer com que a tela volte para a tela anterior. E essa função aqui, ela está sendo chamada aqui, só que ela não foi implementada. Veja que aqui ninguém implementou ela. Então, para isso, aqui no Create Task View Controller, tem um comentário aqui, a gente vai criar o método Prepare for Segue. Então, o que esse método faz? Esse método aqui, ele é chamado toda vez que um segue é ativado. Então, toda vez que o segue for acionado, ele vai chamar o método Prepare for Segue da classe que está ativando o segue, né? Que está realmente fazendo com que o segue seja disparado. Uma boa prática aqui, quando a gente usa o Prepare for Segue, é verificar se a gente está chamando para o lugar que a gente realmente quer. Porque uma tela específica ela pode ter vários segue. Eu poderia ter essa célula chamando para outra tabela, para outra tela, e poderia ter vários segues aqui. Então, é ideal que a gente sempre verifique. O que foi que eu fiz nesse segue? Eu dei um nome para ele, toCategoryTableViewController, e eu vou agora verificar. Como é que eu verifico? Se segue identifier igual ao identifier que eu setei, então eu executo alguma coisa. E o que eu quero executar aqui? A gente vai pegar o controller que é o controller destino, que é o controller que vai abrir quando a gente clicar no segue, né? Então o controller a gente vai chamar de destination. O segue tem um método chamado destination, só que ele retorna um yViewController. Então a gente vai fazer um cast aqui para categories TableViewController. E aqui a gente vai chamar a nossa função. Aqui é que a gente vai implementar a função. A gente vai pegar o chosenCategory, como ele é uma variável, a gente vai setar para ele uma função. E aqui a gente está declarando uma função anônima. Só que ela recebe uma variável, ela recebe um parâmetro chamado category. O parâmetro pode ter qualquer nome, tá? Mas é assim que a gente declara. A gente está dizendo que essa função ela vai ter um parâmetro e esse parâmetro é o category. E aqui a gente vai setar esse category para o objeto da gente selecionar. Então, para vocês entenderem de uma vez, né, assim, para não ficar muita dúvida, esse category está sendo passado aqui, ó. Quando a gente seleciona a categoria, o category aqui, ele está sendo passado para essa função. Aqui a gente está chamando a função. Essa função aqui ela não foi implementada, mas ela está sendo implementada aqui pela mesma classe, tá? Ó, Categories TableViewController é esse destination aqui. Vou até mudar o nome aqui dele, tá? Vamos botar aqui Categories Controller para ficar mais fácil o entendimento. Categories Controller, eu estou chamando a variável e estou agora dando um valor para ela.
E esse valor é o retorno dessa função aqui, tá? Esse valor, na verdade, é essa função, não é nem o retorno da função. O valor é a função, porque ela recebe uma função. E essa função, quando for executada lá, vai bater aqui. E aqui a gente vai fazer o que a gente quiser com ela. Como é que a gente faz aqui para setar a categoria, né? Bom, a gente vai criar aqui uma variável, tá? Variável task. Ela não é privada, tá? A gente vai ter que acessar ela de fora. Do tipo task. E vamos já inicializar ela aqui. Task. Então, essa task aqui vai ser a task que a gente vai usar aqui dentro para poder self-task, pegar o category e setar o category selecionado. E depois que a gente setar o category aqui, a gente vai dar um self.tableview reload data. Então a ideia aqui é setar os valores para task em todos os lugares que a gente precisa setar primeiro. Então um dos lugares é quando a gente selecionar aqui a data, tá? Quando a data for selecionada, a gente também vai vir aqui self-task.date. A gente vai setar aqui a data através do datePicker.date. Então aqui a gente também vai setar a data. Bom, vamos ver se está funcionando o category, do jeito que a gente imagina que esteja. Quando a gente clicar aqui e clicar aqui de volta, ele deveria ter setado aqui, ele não setou. Mas por que ele não setou? Tá fácil a gente entender aqui. Na hora que a gente cria aqui as células no cell4row, a gente tem que setar os valores, certo? Então vamos setar aqui o valor para o category. Cell test label. Eu creio que não seja test label, mas acho que é test label. Cell test label ponto text é o self task category name. Vamos rodar de novo. Reminders, to-dos, study. Então está funcionando tranquilo. Agora a gente vai implementar esse método de salvar aqui, o tap save button. Então para isso a gente vai criar aqui um outro repositório chamado de um Swift file chamado de task repository. Task repository, uma classe, né? Task repository. E aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente ainda não vai persistir dados para quando você fechar e abrir o aplicativo de novo. A gente vai fazer de uma forma que você vai conseguir salvar os dados, porém, se você fechar e abrir o aplicativo de novo, os dados vão ter ido embora. Como é que a gente vai fazer isso agora? Em uma próxima aula a gente vai aprender a salvar os dados, tá? Então a gente vai criar aqui um array de tasks, let tasks, que é do tipo task. E a gente vai criar aqui uma variável chamada static let instance, que é do tipo task repository. E aqui a gente vai instanciar o repositório. E a gente vai criar um construtor aqui, e esse construtor ele é privado. Construtor privado, e aqui nesse construtor a gente vai inicializar a tasks vazia. Esse padrão aqui que eu estou mostrando para vocês agora é o padrão singleton, onde eu não consigo chamar o construtor da classe, porque o construtor ele é privado. Mas eu consigo chamar a instance, que é quem vai criar o meu repositório. Então veja bem, se eu chamar task repository instance 10 vezes, eu não vou ter criado 10 repositórios diferentes. Eu vou ter criado uns 10, quando eu digo 10 repositórios, é 10 instâncias de repositórios diferentes. Eu não vou ter feito isso, eu vou ter criado um só. Por quê? Porque toda vez que eu chamar instance, se o meu repositório já tiver sido criado, ele não vai ser criado de novo. Então, para testar isso aqui rapidinho, a gente vai fazer aqui no Create Tasks View Controller
a gente vai criar aqui uma variável chamada, que é privada, chamada task repository, que vai receber task repository.instance, e aqui a gente vai criar outra, tá? Task repository 2, e aqui a gente vai rodar e botar um breakpoint aqui no view dele load. Quando eu clicar aqui, ele vai vir para o breakpoint aqui. Então a gente tem PO task repository. Isso aqui é uma classe, é uma instância da classe, e essa aqui é a instância na memória. Se a gente fizer task repository 2, é a mesma instância da memória. Vocês podem ver que é a mesma instância da memória. O singleton, o que ele faz é não deixar criar várias instâncias da mesma classe. Nesse caso aqui, a gente está sempre recriando, a gente está sempre usando a mesma instância. Então, o segredo está aqui, no método estático e no construtor privado. Como o método é estático, toda vez que eu chamar task repository.instance, ele está chamando esse método dessa classe, é o método da classe, e ele vai verificar que já foi criada uma instância e ele não vai deixar criar de novo. Então, com isso, a gente consegue garantir que tudo que for adicionado aqui ou removido vai sempre ser, vai ser mais seguro para a gente, né? Porque eu não vou ter várias instâncias aqui trabalhando com as tasks, eu só vou ter sempre uma instância. E aqui a gente vai implementar alguns métodos, tá? Func save, onde a gente vai salvar uma task. E aqui o que a gente vai fazer é tasks.append a task. A gente vai ter um func aqui, update, onde a gente vai ter também uma task. E para a gente fazer update, primeiro deixa eu só alterar aqui o nome dessa task aqui, task to update. A gente vai vir aqui nas tasks, a gente vai remover essa task anterior, que está velha, para poder adicionar essa nova, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui e pegar o primeiro index, first index. A gente vai achar o índice da task que tem o mesmo ID. E a gente vai ter essa task aqui, a gente vai deletar, e a gente vai vir aqui em tasks, remove at. Tá, desculpa, isso aqui retorna o índice, tá? Task index. E aqui a gente vai usar o task index para remover a task. Faltou o var. Depois que a gente remover, a gente simplesmente vai adicionar a task que a gente quer fazer o update. Aqui a gente tem que dar uma exclamação, né? Porque isso aqui retorna um optional. E aqui ele está dizendo que nunca foi mutado, então a gente pode usar um let. E aqui a gente vai ter um método. Na verdade, a gente não tem método delete por enquanto, então vamos deixar só o save e o update. O que a gente tem que ter aqui também é um método para pegar as tasks, né? Então, getTasks, que retorna uma array de task. E aqui a gente vai simplesmente retornar tasks. Essa task aqui ela é privada. A gente nunca tem acesso a ela. Então, criado o repository, a gente vai vir aqui na nossa tela principal, que é o Task Stable View Controller. A gente vai deletar isso aqui. E agora a gente vai chamar aqui o nosso repository, Task Repository, que é chamado assim, Task Repository Instance. A gente vai criar também uma variável chamada tasks, que é um array de task. A gente vai dizer no opcional. E aqui no view load a gente vai chamar tasks
que é o task. Eu não preciso nem dessa variável aqui, na verdade. Vamos nem chamar essa variável aqui. A gente vai chamar aqui direto getTasks. Então aqui a gente vai ter para que eu não tenha a variável aqui opcional e a gente toda vez que abrir essa tela a gente quer ter carregado as tasks, vamos deixar assim que a gente não precisa nem ter uma variável opcional aqui. Então aqui a gente já tem as tasks selecionadas. Então eu acredito que agora a gente tenha que implementar a função de salvar, que é essa aqui. E a função de salvar, ela vai fazer o que exatamente? Ela vai pegar a task que a gente já tem aqui, pegar essa task que a gente já tem e chamar o método repository para salvar. Então vamos ver aqui o task repository .save task. Uma coisa importante é que eu acho que a gente não setou em nenhum lugar o valor selecionado no texto da descrição. Então é importante que a gente venha aqui e salve também o texto da descrição. Então a gente tem duas formas de fazer isso, né? Uma, a gente poderia usar um target também para criar um observer aqui, mas uma forma melhor que eu acho que é a gente usar o nome do text field aqui é task description text field. A gente usar um delegate, que é um protocolo, e aí a gente já tem aqui ó, o white text field delegate que a gente já adicionou, e a gente tem aqui também ó, text field de begin editing. A gente só vai criar outro aqui ó, func text field did end editing, e aqui a gente vai só self task name textfield.test. Então toda vez que ele acabar a edição, quer dizer, você perdeu o foco, né, sair do foco dele, ele vai setar um nome para a variável aqui. Então simplesmente aqui a gente só vai chamar o save e a gente vai vir aqui self navigation controller pop view controller também para voltar para o controller original, que é esse aqui. E toda vez que eu carregar o view de load, eu quero também fazer um reload na tabela. Então, table view reload data, que vai forçar a minha tabela principal a ter um reload dos dados para poder pegar os dados mais fresquinhos. Vamos rodar agora, vamos ver o que acontece. Uma coisa que eu percebi já inicialmente, vamos tentar criar aqui algum para ver se funciona. New task, um marketing mesmo, para o dia 13. Salvar, não apareceu nada aqui. Então podem ser por vários motivos, mas vamos verificar aqui o save. O save está dando append. Então vamos só botar um breakpoint aqui para a gente poder ver o que pode estar acontecendo. Então adiciona um nome qualquer, uma data específica, salva e não está chamando isso aqui. Ok, não está chamando aqui, pode ser porque ainda esteja vazio. Vamos ver o que está acontecendo. Mais uma vez, done. Save. Ok, então eu vou explicar um pouco sobre o ciclo de vida dos controllers, tá? O ViewDidLoad, assim como outros métodos, eles são executados em determinados momentos. O ViewDidLoad ele é usado quando a gente carrega, basicamente quando a gente carrega a tela pela primeira vez. Quando a tela já está carregada no stack, então o que significa o seguinte: quando eu carrego essa tela, ele chama ViewDidLoad. Quando eu chamo uma outra tela através de um push, a minha tela anterior ela já está carregada. Ela não foi, não desapareceu na memória. Ela está carregada na memória do sistema. Então, quando eu voltar para ela através de um pop ou qualquer outro método, ele não vai chamar o didLoad again, né? Não vai chamar o didLoad de novo. Ele vai chamar o view did appear.
Existem outros métodos também, como view will appear e o view will disappear e o view disappear. Então todos são métodos que são do ciclo de vida do controller, tá? O que vai interessar para a gente agora é o view disappear, que é onde a gente vai chamar primeiro o super, view disappear true, e vai agora chamar o self-contained view reload data. Então vamos agora criar aqui um nome qualquer também e vamos salvar. Ainda não carregou, vamos ver o porquê. O view disappear apareceu, foi chamado. Salvei, vou salvar agora já, escolhi uma data, salvei, o view disappear foi chamado de novo. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos ver o que aconteceu, né? PO tasks, nossa task tem 0 elementos. Quando a gente seta aqui na variável, esse aqui é setado quando a tela é carregada. Quando a tela é carregada, essa classe lida é carregada e ele vai executar linha por linha o que a gente pede para executar. Como essa classe já foi carregada da segunda vez que a gente volta para essa tela, que vai ser chamado esse método aqui, viewDataAppear, essa variável aqui ela já foi carregada, então ela não vai ser chamada novamente. Então aqui o ideal é a gente desistir disso aqui, né? Ter realmente aqui como opcional, tá? E aqui no viewDataAppear a gente setar o valor para ela e chamar depois o self.tableview reload data. E aí ele está reclamando, então vamos simplesmente deixar aqui como vazio. Na primeira vez que ele for carregada, vai carregar como vazio, mas se tiver dados, o viewDataAppear vai substituir aqui os dados. Então vamos rodar de novo. Então vamos testar. Vai new task, setar uma data, salvar, apareceu. Na próxima aula a gente vai aprender como persistir esses dados aqui, para que você possa fechar o aplicativo, abrir de novo e os dados estejam lá. E a gente também vai aprender a fazer uma notificação, para que apareça uma notificação no celular, toda vez que tiver faltando 5 minutos para algum lembrete que a gente colocou aqui, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo módulo. Valeu!